gente? Ó, como é que tá a gravação aí? Então, a Jalene, gente, estava falando sobre um assunto interessante aí. A Jalene é médio de psicofonia, como o Adalberto sabe muito bem, que o Adalberto manja tudo disso, de psicofonia. E como o Adalberto sabe muito bem, a Jalene é médio de psicofonia. E ela está dizendo que nas últimas 3 sessões que ela participou, de reunião mediúnica, ela não conseguiu acompanhar a conversa. E até agora há pouco ela estava relatando isso, dizendo que ela estava em desdobramento. Ela desdobrou e acompanhou. Eu estava explicando para ela o seguinte: isso não é desdobramento, tá, pessoal? Então é o seguinte: o médium, a maioria de nós somos médios conscientes. E os médios psicofônicos, até hoje, eu não conheci nenhum inconsciente. O médium inconsciente é muito ruim de se trabalhar. Geralmente ele não consegue levar avante o trabalho dele e ele vai embora, porque ele apaga, mas ele apaga geral, viu, Jalene? O inconsciente, ele apaga e põe a cabeça na mesa, assim, não dá para você conversar, ele fica inconsciente mesmo, é como se ele tivesse desmaiado. E aí você tem aí uma situação de inconsciência, mas ela é relativa, tá? Você fica ali, tá emprestando o corpo e tudo, então você tem que entender o seguinte: se você tivesse desdobrado, significa que o seu espírito estaria desdobrado do seu corpo e iria para longe. É geralmente isso que a pessoa pensa, tá? Mas, quando o médium da comunicação, ele de fato, ele se afasta do corpo de carne. O espírito dele fica bem pertinho, tá? Para que também o espírito que vai se comunicar tenha a impressão perfeita de que ele está realmente usando aquele corpo. Como se ele realmente estivesse usando, como se o corpo fosse dele. Mas é um sistema, isso aí, para que o espírito tenha mesmo essa impressão. Mas, na verdade, ele se comunica através do pensamento. Ele passa o pensamento para você, que está aqui do lado, seu corpo você está aqui sentadinha, fica em pé aqui do lado, e ele está aqui. Aí ele se aproxima, ele se posiciona como se estivesse usando o próprio corpo, no seu corpo, e ele se posiciona mais ou menos como alguém que vai falar com outra pessoa do lado de fora da janela. Como aquelas namoradeiras que a gente vê aí para enfeitar as janelas. Tá? Então, a impressão que o espírito tem é que o corpo é dele. Agora, se você tivesse totalmente inconsciente, agora o Edson precisa desligar o microfone. Se o médium ficar totalmente inconsciente, ele não conseguiria passar a informação. Porque o médium inconsciente, ele não consegue captar o pensamento do espírito e verbalizar para a gente. Então, a comunicação, toda a mediunidade, ela se dá por pensamento. E é também por pensamento que os espíritos nos localizam. Se você tem alguém com quem você tem uma dívida e tal, e ele quer te localizar, ele vai localizar você pelo pensamento. Tá? Para quem nunca ouviu a gente falar, eu vou explicar. O nosso pensamento, ele, para nós, ele parece atualizado, parece um pensamento desta encarnação. Mas como nós somos espíritos que já tiveram muitas encarnações, o nosso pensamento, que usa o nosso arquivo mnemônico no espírito, ele está impregnado de fluidos psíquicos do passado. Então você só chegou até aqui, cada um de nós só chegou até aqui, trabalhando em experiências e formando psiquismo. Esse psiquismo, que são todas as suas experiências como espírito, de milhares e milhares e milhares de anos, centenas e centenas de encarnações, ele vai se acumulando e vai formando o espírito que você é. Por isso que quando você chega aqui, você tem certa facilidade com algumas coisas e algumas dificuldades com outras. E tem gente que você vê na mesma família, na mesma cidade, na mesma escola, que tem assim uma facilidade de aprender as coisas rapidamente. É um absurdo a condição da pessoa de aprendizado. Ela aprende rapidamente ela se transforma em instrutor, em professor, vai virar o cara do babado, vai virar aquele cientista, aquele camarada que vai agregar pessoas à volta dele, enfim. Isso é o psiquismo. Então, tudo é pensamento.
O espírito localiza você pelo pensamento através dos fluidos psíquicos do passado. Tá bom? Aí a pergunta que a gente vai fazer para nós trabalharmos todos juntos aqui é o seguinte. Lá na cidade da Jalene, que é uma cidade pequenininha, não sei se tem... Quanto que é a Jalene? 10 mil habitantes? 7 mil, 8 mil por aí. É uma cidade pequena. Pequeno. E aí ela trabalha lá numa reunião também pequena na casa de uma senhora lá, amiga dela. Com essas circunstâncias, fica um pouco complicado a pessoa desenvolver cursos. As pessoas são sempre aquelas mesmas, dificilmente vai chegar uma pessoa nova na reunião, ou pelo menos uma pessoa que ninguém conheça na cidade, alguma coisa parecida com isso, né? Então, pelo menos o pessoal do próprio bairro lá, todo mundo se conhece. Então, com o passar do tempo, as pessoas só vão aparecer porque estão doentes ou coisa parecida, mas não vai vir uma pessoa de um bairro longínquo. Então, a gente está aqui, eu estou aqui a 40 quilômetros do centro de São Paulo. Eu saí daqui, né, e fui conhecer a Liga Espírita lá no centro de São Paulo, na Barra Funda. Se você pegar 40 quilômetros de distância numa cidade que nem da Jalene, você já está em outra cidade. Então, a pessoa vai procurar uma casa espírita ou um trabalho espírita na própria cidade dela. E aí isso dificulta as pessoas aprenderem, ganharem novas experiências, aparecer alguém que traga informação, que traga orientação. Por isso a importância da live, a importância dos filmes, a importância de ler as apostilas que nós temos, tá? Porque o que a gente faz com a psicofonia chama-se doutrinação de espíritos. Nós vamos conversar com os espíritos sobre a doutrina espírita. Então, nós vamos explicar para o espírito coisas que a doutrina espírita kardecista trouxe de informação. Por isso que chama doutrinação. Já tentaram mudar o nome, conversação fraterna, mas já inventaram tanta coisa. Diálogo não sei das quantas. Esclarecedores. Já inventaram um monte de coisa. O fato é o seguinte, que as pessoas começaram a criar um monte de nome por uma coisa que é simples, mas eles não entendem o que significa doutrinação. Doutrinação não é transformar a pessoa como se fosse um boneco, né, um manequim ou um robô. Doutrinação é muito feio, parece que a gente está fazendo lavagem cerebral. Isso é besteira. Doutrinação sempre foi o nome dela de doutrinação e ela está certo o nome. Não tem nome melhor por isso. Porque nós vamos falar da doutrina espírita para ela. Coisas que ela nunca imaginou e nós vamos explicar e ela vai vendo. Tudo que a gente está falando, ela vai vendo, vai sentindo, vai percebendo. Só que a doutrinação de espíritos, ela é uma atividade que ela tem que ser melhorada a cada dia. Por isso que a gente tem que estudar. Então, em determinados momentos, por exemplo, vamos supor, eu não conheço lá, tá? Eu e a Marli ficamos de visitar a Jalene, lá na cidade dela, quando a gente puder. Mas a gente não conhece lá. Vamos supor que tenha lá 10 médios trabalhando, tá bom? Tá? 6 médios de psicofonia, 2 de sustentação e 2 doutrinadores. Em algum momento, os médios que vão adquirindo conhecimento, de alguma forma, com toda a dificuldade que tem, né, numa cidade pequena, como a Jalene, por exemplo, ela vai adquirindo algum conhecimento. Se no meio do caminho ela perceber que aqueles doutrinadores ficaram estagnados, que eles não estão conseguindo desenvolver uma conversação para doutrinar, para explicar a doutrina, porque tem gente que não sabe realmente o que é a mediunidade. Mas ela começa a adquirir esse conhecimento, é possível, e até acontece muito, que ela acabe se transformando em doutrinadora. Porque os espíritos, os nossos irmãos, os amigos, eles vão trabalhar a mediunidade de acordo com a necessidade do grupo. Então, só voltando, tem 4 psicofônicos, beleza. Tem 2 doutrinadores, certo, mas tem um psicofônico que tem mais conhecimento do que todos e do que os 2 doutrinadores. O que pode acontecer? Ela acabar sendo chamada para conversar com algum espírito, porque a pessoa com conhecimento e com a prática, gente, ela vai dominando o controle da mediunidade, tá? Não é indicado que um psicofônico seja doutrinador. Não é indicado.
quando esse doutrinador, quando esse médium psicofônico não adquire conhecimento e não tem controle da mediunidade. Porque o psicofônico que doutrina e não tem conhecimento, não está se evangelizando, tá? Não está melhorando as suas condições, o espírito com quem esse médium está conversando pode sair da mediunidade que está conversando e passar para ele, porque ele também é psicofônico. Isso não é muito interessante. Então, o médium psicofônico que vai adquirindo conhecimento, num determinado momento, ele vai se destacar do grupo. Isso é até automático, não deve se preocupar com isso, porque isso é uma movimentação espiritual. E ele acaba se tornando também doutrinador. Aí ele tem o controle da mediunidade, o espírito não envolve a mediunidade dele, envolve só aquele outro médium, ele conversa, doutrina, e quando for preciso, ele também se senta à cadeira para ser psicofônico. Tá? Esse é o ideal, e isso acontece muito. Tá bom? Porque a doutrinação de espíritos, às vezes, você vai pegar, vocês devem estar percebendo, que em determinados grupos, a gente tem só situações que a gente chama de situações comuns. Não é menosprezando a situação de nenhum desencarnado, tá? Mas elas são mais comuns. É espírito que não sabe que desencarnou, espírito que não está entendendo nada, não sabe por que ele está ali, eu estava na minha casa, agora estou aqui, essas coisas. As reuniões mediúnicas, elas tendem a melhorar, tudo tem que melhorar. E melhorar nesse sentido é quando as pessoas adquirem conhecimento e vão tratar de situações cada vez mais complexas. Então, por exemplo, uma reunião pode ficar sempre a mesma coisa, aquele situação de cuidar só de espíritos de situação comum, por vários motivos. Mas o principal que a gente vê na experiência é que os médiuns têm medo de tratar de chefe de falange, o que é um equívoco, porque é mais fácil você conversar com o chefe de falange, porque ele é inteligente, do que você conversar com um cara que é só assassino. Só pessoa praticando e participando é que ela vai entender. É mais fácil você conversar com um dragão do que conversar com um cara que quer matar o seu amigo, o seu vizinho ou o seu parente. Sabe, o espírito que é assassino, ele ou é assassino ou ele quer matar a pessoa porque a pessoa tem uma dívida com ele. É mais difícil você conversar com uma pessoa que simplesmente é movida pelo ódio contra aquele encarnado do que conversar com um dragão. Tá? Porque o dragão é o seguinte, quem pode conversar com o dragão? O cara que tem conhecimento da vida no mundo espiritual. E quem é que tem conhecimento da vida no mundo espiritual? Quem leu e estuda o Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz. Olha como é complicado você saber conversar com um espírito trevoso, chefe de falange, dragão. É só você se dedicar à leitura e ao estudo. É complicadíssimo, né? Porque a pessoa, se ela comparar com uma escola, você perceba bem, a gente se dedica muito mais a ficar 4 ou 5 anos, ou 5 anos e mais 2 de residência, para você estudar e se formar em medicina, por exemplo, e poder clinicar. Mas a pessoa não tem aquela vontade ou não vê necessidade de estudar os livros da doutrina espírita, por exemplo. E veja bem, quando a gente vai conversar com os espíritos, você pode ter certeza que ali você vai encontrar gente formada naquilo que eles fazem. Você conversa com um espírito da igreja, que a maioria vem, né, os papas, os bispos, eles vêm como dragões, eles estudaram toda a doutrina espírita. Assiste um filme de Kardec que vocês vão ver. A igreja estudou todos os livros da doutrina espírita. A igreja estudou a religião judaica, enfim, ela estuda as outras religiões. Nós não estudamos a nossa. Até porque a gente não tem uma grande vontade de estudar, não, né? Ah, do jeito que tá bom. Eu vou para a casa espírita assim mesmo, tudo certo. Eu estou fazendo a minha parte. Não está fazendo a sua parte, tá? Você está fazendo meia parte. Porque fazer a nossa parte é melhorar a cada dia. Toda vez que você pegar um livro, toda vez que você participa de uma live, toda vez que você vai atrás de um curso, como é que funciona isso? Como eu disse, cidade pequena é complicado.
mas o seu espírito pede mais conhecimento. Você vai ver, você pega aquele conhecimento e você fala, eu entendi tudo. Você pega um livro do André Luiz e você fala, eu entendi tudo, nunca tinha lido e entendi. E aí você coloca em prática na sua vida e na reunião mediúnica, você vai ver que funciona, né? Agora, aqui para mim foi relativamente fácil, embora seja muito distante, né? Mas eu frequentava uma casa espírita aqui em Veleiros, perto de Interlagos, e não tinha curso. Aí eu fui conhecer a Seara Bendita, lá no Campo Belo, perto de Moema, na rua Demóstenes. Também não tinha curso. Aí eu fui conhecer uma outra casa, não sei na onde, acho que perto da Vila Mariana. Também não tinha curso. Porque eu sempre me preocupei, e eu não sabia por quê, hoje eu sei, né? Porque eu chegava no local e falava, olha, eu tô sentindo assim assado, eu tô com dor de cabeça, tô com não sei o quê, aquelas coisas todas que todo mundo já sabe quando chega na casa espírita. Aí o camarada dava um papelzinho, com os quadradinhos lá e tal, você vai tomar o passe não sei das quantas. É P1, P2, P3, P4, P5, sapo não sei das quantas, D10. Isso é tudo, gente, aonde que inventaram isso no espiritismo? Aonde que está isso, gente? Aonde que está isso na doutrina espírita? Começaram a inventar um monte de coisa e o curso que é bom, nenhuma delas tinha. Nenhuma delas tinha curso. E aí quando você vê os cursos que existem, são cursos falando da doutrina espírita. Mas você não tem um curso para você trabalhar na doutrinação, na reunião de mediúnica, para você saber falar com os nossos irmãos direito. Você pega uma doutrinação, por exemplo, gente, o que eu estou dizendo? Se você pegar uma reunião que tem doutrinação lá na Federação Espírita, que é, eu sempre confundo viaduto com rua, né? Dona Paulina com Maria Paula. Eu não sei qual é onde que é a... Ô, Adalberto, presta atenção, Adalberto. É na Rua Maria Paula. Rua Maria Paula, onde o pai do Adalberto trabalhou. Por isso que eu estou perguntando para ele. O pai do Adalberto trabalhou lá. Se você pegar... Eu fiz curso de evangelização cristã lá também. Então, aí, lá tem curso, tá, gente? Mas se você assistir uma sessão mediúnica e parar para escutar uma doutrinação de espírito, dá vontade de você chorar. Dá vontade de você chorar. Porque, em vez de ser um centro de divulgação de tudo isso para melhorar o tratamento com os nossos irmãos, os espíritos são tratados como bandido. Não tem outra palavra, tá? Tem um que trata melhorzinho um pouco, tem outro que trata mais um pouquinho, mas no final das contas você percebe que não tem conhecimento. Decorou, fez a decoreba do Livro dos Espíritos, decorou todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, decorou os capítulos da Gênese, que ninguém gosta de ler a Gênese, né, de Kardec. Ela é complicada e ninguém gosta. O cara decora tudo, mas na hora de conversar com o espírito tem que largar aquilo lá. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Lembra da primeira reunião que ele foi? Lembra? Tinha um espírito lá que queria pegar o médico era médico, e o cara estava muito com raiva. E o que o doutrinador fez? O doutrinador levou uma doutrinada, né? O doutrinador foi doutrinado. O espírito falou para ele, eu sei o que você fez antes de vir para cá. Parece aquele filme lá, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Você bebeu cachaça, você passou no boteco antes de vir para a reunião. Aí uma senhorinha que depois a gente vai descobrir que nem sabia ler e que deu o primeiro livro dos espíritos para Divaldo, conversou com o espírito e mandou bala no cara com moral, com amor e com conhecimento. O cara estava tratando o outro como bandido, lembra? Você tem que largar tudo isso aí, você tem que largar e fazer não sei o quê, mandando no cara, né? E tratando o cara como se ele fosse um simples maluco, né? Perseguindo alguém sem motivo nenhum. Então, o que você mais vê nessas reuniões são doutrinadores, entre aspas, porque para mim não é doutrinador isso, tá? Primeiro que não é cristão e muito menos doutrinador. É tratar o espírito com tanta falta de conhecimento que trata o espírito muito pior do que um preso é tratado dentro de uma cadeia, de uma delegacia. Eu trabalho na área criminal e eu já vi preso ser tratado dentro de uma delegacia muito melhor do que eu já vi, muitas vezes, tratarem um espírito desencarnado. Muito bem. É necessário, para Jalene, para quem não está aqui em São Paulo, não está perto de nós,
não pode participar das nossas reuniões, não dá para vocês pegarem a experiência, aprenderem, humildemente falando, mas a gente manda áudio para vocês. Passa o e-mail para nós, que nós mandamos, por exemplo, a reunião de ontem, ela foi gravada inteirinha, integralmente, inteira, tá? Se você ouvir uma reunião dessa, ter paciência, pegar um livro, participar das lives, que se quiser também, é lógico, a gente sempre oferece as apostilas dos cursos que nós temos, a sua situação vai melhorar de tal forma que você vai se sentir realmente que está fazendo um serviço cada vez melhor. Então, voltando a um monte de conversa que nós já tivemos antes, o médium, o espírito do médium, não melhora só porque está trabalhando no centro espírita, tá, gente? Primeiro, mediunidade não melhora ninguém. Tá bom? Tá cheio de bandido médio por aí. Então, mediunidade em si mesma não melhora ninguém. O que melhora o médium é ele trabalhar na vida dele, tanto como médium quanto na vida fora da casa espírita, né? Sempre fazer o que Jesus ensinou. Nunca deixar de ir atrás de fazer o bem. Isso que melhora a sua vida. Como a gente está aqui para melhorar as condições do médium, então nós estamos falando de reunião mediúnica. Então, por exemplo, quem aqui não viu uma reunião nossa, lógico, né? Mas que nunca ouviu a gente falar sobre tirar o fluido vital do espírito desencarnado? Todo mundo aqui já ouviu falar isso? Ou não? Pode pôr. Tá, muito bem. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Vocês sabem o que significa tirar o fluido vital? Jalene. Ô, Jalene, agora que eu perguntei para você, você desapareceu da minha tela. Liga o microfone aí, minha filha. Jalene. Oi, peraí um pouquinho, Hélio. Faz de novo a pergunta. Desligou a câmera, não estou vendo, não. Eu sei, vou ligar. Tá passando perfume, né? Não, tinha uma pessoa passando aqui. Você já ouviu a gente falar sobre retirar o fluido vital? Eu já ouvi falar. Tá. Você sabe o que significa? Eu penso assim, fluido vital a pessoa desencarnou, né? E você tentar desligar ele do espírito, lá pelo espírito, pode ser isso? Não sei. Não, mas é isso que a gente quer mesmo, que você pense e veja o que você acha sobre isso, tá? Porque a gente também não sabia, entendeu? Eu acho e penso que seja assim. Tá bom. E o Edson? Estou perguntando para os mais novos, porque os outros já estão acostumados, né? E o Edson? O que o Edson acha que é tirar o fluido vital? Vital tem que ligar o microfone também, porque quando a gente quer falar, a gente tem que ligar o microfone. É campo de energia, né? É um campo de energia, esse fluido vital. Tá bom. Cláudia também já ouviu falar de tirar o fluido vital, né, Cláudia? O que você acha que é, Cláudia? Tá desligado o microfone também, tá? Tá desligado o microfone. Agora ligou. Agora tudo que é referente à vida dele aqui no planeta. Eu não sei se eu consigo explicar ainda não, Hélio. Não precisa se preocupar, eu quero saber o que você acha que é, só isso. Quando retira todas as sensações que ficam presas ali ao corpo, para que ele possa... eu não sei se eu consigo mais que isso. Não tem problema. O Adalberto Prosiano ali, Adalberto, você não pode ficar soprando para a Miriam para depois ela responder certo. Não, eu não vou responder, eu estava conversando. Você não pode fazer isso, você está fazendo uma prática contraprodutiva. É que ela já tinha participado de 2 reuniões lá com a gente e ela já tinha ouvido falar do fluido vital e ela falou que é o fluido que dá vida ao espírito. E fica ligado à matéria. Que fica ligado à matéria. Mas ela não sabia algumas coisinhas que eu acabei colocando.
Pronto, agora a gente já perguntou para aqueles que são mais novos e que não participaram de reunião nenhuma ou participaram de muito poucas. Agora a gente pode perguntar para os outros que já estão acostumados com isso, para eles dizerem o que eles acham que é, o que eles sabem, tá bom? Quem quer falar sobre isso? Tem a Marli, tem a Marli, tem a Dona Inês. Às vezes a pessoa quer falar. Eu acho que o fluido vital é um fluido, né? Claro que é um fluido, mas é um... Como é que eu vou dizer? Ele pertence ao corpo encarnado, ao encarnado. É o que o encarnado necessita para viver aqui na Terra. Quando desencarna, o espírito, para ele poder se livrar das sensações de fome, de sono, de dor e pensamentos, né, ligados aqui, todas essas sensações, ele precisa tirar esse fluido, porque esse fluido só pertence ao encarnado. E nós todos temos um fluido vital quando estamos aqui na Terra, e quando a gente morre é quando acaba o fluido vital, né? É o que mantém a gente aqui, entendeu? Eu não sei muito bem explicar, mas eu acho que é isso aí, né? Ótimo. Então vamos perguntar agora. Quando o espírito, quando está na mediunidade e precisa doutrinar e tudo, e quando a gente tira o fluido vital e pede para ser tirado, faz aquela prece para tirar, na hora o espírito muda, né? Ele enxerga, parece que você tira uma nuvem da frente do rosto dele e ele consegue ver o clarão, assim. Tira um monte de coisa dele, as sensações terríveis de peso, né, da matéria que está lá com ele, daquele corpo. E aí ele consegue ficar melhor e até para conversar, a doutrinação melhora também. É mais ou menos isso. Tá bom. Então vamos perguntar agora para o Adalberto. Que entre o Adalberto e o Júnior, o que sabe menos é o Adalberto. Vai, Adalberto. Com certeza, menos que todos. O fluido vital é o componente do corpo de carne. Então, quando nós morremos, esse fluido deve ser disperso e nós voltarmos para o nosso perispírito ser levado para uma colônia no plano espiritual para receber tratamento, evangelização, doutrinação e ter o despertamento para a vida no plano espiritual. Mas quando esse espírito fica ligado à matéria, ele acaba tendo que, para ficar na matéria, ou para ter as sensações de quando ele tinha matéria, ele se alimenta de fluidos vitais dos que estão vivos, tipo um vampirismo. Então ele acaba pegando fluidos dos outros e incorporando esses fluidos no seu perispírito. Então, quando a gente pede a dispersão dos fluidos vitais, é para remover desses fluidos. A Marli comentou, ele passa, porque ele tem uma cristalização de pensamentos, de ideias, né? E quando você retira, ele como a Marli falou, ele toma um choque. E ele começa a perceber a conversa, ele começa a ter a capacidade de ouvir o que está sendo falado, ele também percebe o que acontece em volta dele, o que está acontecendo da ajuda do plano espiritual, dos mentores, para que ele, conversando com o doutrinador através do médium, da psicofonia, ele receba informações que mostrem para ele que existe uma vida que não é a vida que ele está vivendo, e que essa vida que ele está vivendo ligado às coisas materiais, através do fluido material, está fazendo com que ele se apegue aqui e não se desprenda da Terra e vá continuar a sua trajetória evolutiva no plano espiritual. Tá bom. Ele vai ter consciência de que Miriam, desculpa. ele vai ter consciência de que ele desencarnou, né? Porque pelo que está falando, é como se ele não tivesse desencarnado. Isso. Mas então esse fluido que ele está usando não é dele, não é o que ele tinha quando ele estava encarnado. É o dos outros que ele está pegando, né? Bom, eu vou... Júnior, você quer falar? Todo mundo falou um pouco sobre o fluido vital, só complementando, né? Tem um livro muito interessante do André Luiz chamado Missionários da Luz. E nesse livro, André Luiz nos ensina como funciona o processo de reencarnação. Então, é feito o projeto, nós participamos, dependendo dos nossos méritos, do projeto do corpo de carne,
o corpo que nós vamos utilizar no planeta onde a gente vai reencarnar, e dentre outras situações que são complexas, a gente entende o seguinte: durante a nossa permanência no corpo de carne que nós vamos usar para as experiências da matéria, a gente vai ter um tempo de vida aqui no planeta. Então o projeto nosso também está atrelado ao tempo de vida que nós vamos ter para essas atividades que nós fomos programados para desenvolver aqui. E a quantidade de fluido vital, que são esses componentes fluídicos que servem para a manutenção da vida no corpo de carne, ele é programado também na colônia, antes da gente vir para cá. Então ele é responsável, o fluido vital, pela manutenção da vida do espírito no corpo de carne. Desligado do corpo de carne, o fluido vital ele não tem utilidade. Tá? Inclusive, outros livros falam também sobre a questão da importância de você retirar o fluido vital assim que o espírito desencarna. Tá? Porque o fluido vital, ele gasta no corpo de carne. Mas no mundo espiritual, ele não gasta. Ele pode ser utilizado por espíritos dominadores, mais inteligentes, que dominam os outros para a prática do mal, para, por exemplo, construir cidadelas espirituais, para fazer construções, por exemplo, pela mentalização de alguma coisa, de algum componente que ele vai utilizar para causar doença no encarnado, colocando no perispírito do encarnado uma instalação. Aquelas coisas que a gente vê, por exemplo, numa reunião mediúnica, quando o psicofônico se concentra numa pessoa que está com dor de cabeça. O que você está vendo, irmão? O doutrinador pergunta. Eu estou vendo um capacete e alguém apertando esse capacete como se fosse um parafuso para causar dor de cabeça. Como é que funciona isso? Como é criado isso no mundo espiritual? O espírito mais inteligente, ele utiliza fluido vital para esse tipo de construção, para, por exemplo, causar o mal. Espera lá, vamos lá. O negócio está complicando um pouco, tá? Eu tenho que interromper porque está complicando. A coisa está saindo fora um pouquinho do que a gente está pensando aqui. Porque esse assunto é extenso, tá? Se a gente fosse resumir para vocês terem uma noção bacana do que acontece na reunião mediúnica, a gente tem que voltar a perguntar e pensar o seguinte. Eu vou perguntar e vou responder. Todo mundo já ouviu falar que a gente tira o fluido vital do espírito na reunião mediúnica. Muito bem. Então, o que a gente acha que é isso? Como isso funciona? Por que ele é tirado? Por que quando é tirado ele volta à forma humana, sem doença, sem machucado, sem ferimento? Tá? Então é o seguinte, o Júnior desliga o microfone. Por favor. Então é o seguinte, a gente deixa bem popular o negócio, porque a intenção de tudo que a gente passa para vocês é vocês passarem adiante. Para vocês passarem adiante, tem que ser uma coisa simples. Senão você vai se enrolar para explicar para os outros. Nós pegamos aqui, nunca, a Jalene nunca participou da reunião conosco. A Cláudia já participou umas 2 ou 3 vezes. Pessoas que participaram umas 10 vezes, como Edson, por exemplo, e outros que participam há anos. Então, nós temos aqui um monte de parâmetros, tá? O fluido vital, ele é um componente de um dos corpos espirituais, por assim dizer, do ser. Tá? Ele é um componente. Ele serve para a vida encarnada. Ele dá a manutenção da vida encarnada. E você, o seu fluido vital, pode ficar baixo, ou melhor dizer, fraco ou muito forte. Quem tem o fluido vital bem calibrado, por assim dizer, são essas pessoas que, quando impõem a mão sobre os outros, ele transfere vitalidade para a pessoa. A pessoa se sente curada. Tá? Isso é o fluido vital. Então, eu posso, com o meu fluido vital, fazer com ele várias coisas, inclusive deixar ele muito fraco. Exemplo para deixar o fluido vital fraco: parar de comer. Quando eu paro de me alimentar,
ou quando eu me alimento de porcaria, o meu fluido vital abaixa, eu fico fraco, fico doente, fico acamado e posso morrer, como é o caso de pessoas que entram naquele sistema, que a Miriam vai me lembrar bem o nome, a Miriam vai falar o nome para nós, daquelas pessoas que acham que estão sempre gordas e estão cada vez mais magras. Anorexia? Muito obrigado. Porque senão o Adalberto fala tudo, né? O Adalberto, ele liga o microfone e fala tudo. As pessoas que têm anorexia, elas não comem e acham que estão gordas. E elas morrem, tá? Então, é um exemplo claro. Agora, a pessoa que se alimenta bem, não como o Adalberto, que come 3 pizzas inteiras de uma vez, não é isso. Quando se alimentar bem, uma alimentação balanceada, proteína, vitamina, verdura, legume, essas coisas todas, ele tem um fluido vital bacana, tal qual foi dado a ele quando ele nasceu. Então, você nasce, você tem um fluido vital bacaninha, 100%. E você vai dando a manutenção dele, você vai cuidando dele. Você vai ficando mais velho, você vai cuidando sozinho, né? Mas enquanto você está na infância, quem cuida é a mamãe, desde o primeiro momento. Por isso que quando a gente nasce, a gente vai mamar, porque a gente não sabe ainda se cuidar. E tudo que a gente precisa vem, né, da mamãe. E aí a gente dá manutenção no fluido vital e fica bacaninha a vida inteira. Se você cuidar bem, tranquilo, você vai ter uma vida com fluido vital com você durante todo o tempo que foi programado para você viver. Então é o seguinte, Jalene, você vai viver 85 anos, tá? Nós estamos te dando aí 85 anos, você vai ter 85 anos de fluido vital. Quando parar os 85 anos, o seu fluido vital vai acabar. Você se alimentando ou não, ele vai acabar. Mas vai ficar no corpo, esse fluido vital vai ficar no corpo, um restício dele, menor ou maior, de acordo com o jeito que você viveu, em um dos corpos do ser, um dos corpos espirituais do ser. Qual o nome desse corpo? Qual o nome do corpo espiritual onde fica o fluido vital? Vamos, gente, ligar o microfone, que eu estou ouvindo aí um chiado. Roberto ligou o microfone e desligou. Não, tá ligado. Estou aguardando alguém falar antes. Não, fala, meu filho, tá vendo? Deixa os novatos testarem. Fala do Edson. O Edson é perispírito. Não é no perispírito. Aí é que está. É no duplo etérico. É no corpo chamado duplo etérico. Duplo etérico. Tá bom. Em um corpo espiritual do ser, não o corpo espiritual que é o perispírito, tá? Tem o perispírito e tem outros corpos fluídicos. O corpo fluídico, um dos corpos espirituais do ser, que é o corpo fluídico duplo etéreo, é onde está instalado os centros de força e o fluido vital. Mas não é uma coincidência. Porque o fluido vital, quando você está encarnado, você se alimenta. Você come sua comidinha, certo? Aí você, quando se alimenta, os centros de força vão processar esse alimento. Tá bom? E uma parte fluídica do seu alimento vai para os corpos fluídicos. A outra parte material do alimento vai para o corpo de carne. Acontece que isso sustenta o corpo de carne, mas fica no perispírito, ou no corpo espiritual duplo etérico. Quando você desencarna e não retira, não desliga, não faz todos os desligamentos necessários. Alguém falou aí de desligar, né? O espírito, né? Do corpo de carne. Acontece que os corpos espirituais, eles têm vários conjuntos que você vê como perispírito. Ele tem que ser desligado do corpo de carne. Quando você desliga do corpo de carne todos os corpos, inclusive do pletério, o corpo de carne vai para o sepulcro, tá? Sem esses corpos espirituais. Então é feita uma histólise espiritual. É desfeito aquela composição. Porque quando você nasce, você vai compor um corpo espiritual, os corpos espirituais. Então você vai ter nos corpos espirituais tudo que você necessita para estar encarnado. Quando você desencarna, você vai para um outro plano. Só que não vai. Deveria ir. E quase ninguém vai. As pessoas ficam por aqui, ligadas à matéria. E ligados à matéria com o fluido vital.
porque não fizeram a estólise. Vamos resumir. Quase todo mundo desencarna e leva nos corpos espirituais o fluido vital. Só que o fluido vital era para ser enterrado no sepulcro com o corpo de carne. Deu para entender? Por isso que pessoas que fizeram muito bem na vida, muito bem, você vai lá no sepulcro dela e pede uma cura e as pessoas ficam curadas. Você já deve ter ouvido falar isso. Tem um cara lá no cemitério das Quantas. Aqui, por exemplo, em Santo Amaro, tem o Bento do Portão. Agora perdeu a fama, mas todo mundo ia lá no sepulcro dele, pedir para ser curado e ficava curado. Como que ele é curado? Primeiro, pelo dupletério do cara que está lá enterrado. Experimentasse, por exemplo, nós irmos para o sepulcro de algum dos apóstolos de Jesus, aqueles caras e fazer uma prece lá e pedir ajuda perto do dupletério dele. Você fica tão curado quanto quando esse cara era vivo e impunha as mãos sobre você e fazia você andar aleijado. Como você já deve ter visto falar do Paulo, do Pedro, tá? Então, o fluido vital, quando não é desligado dos corpos espirituais, o cara leva junto com o corpo espiritual. E ele fica ligado à matéria. Ele fica vivendo como se na carne estivesse. E o fluido vital não gasta quando você está desencarnado. E ele vai deformando o corpo, quanto mais você está vivendo mal no mundo espiritual. Então o cara lá está na forma de um dragão. Se você tirar o fluido vital dele, ele volta a ser a forma humana. Porque esse fluido vital que dá ao espírito a condição dele fazer o molde que ele quiser. Por exemplo, você está encarnado. Você encontrou um espírito lá, está conversando com ele na mediunidade. Aí ele fala, você não está vendo como eu sou grande? Eu sou um dinossauro. Pode falar para ele com toda tranquilidade, mas isso aí qualquer um pode fazer, irmão, é só ter conhecimento. Você quer ver, meu irmão, o meu perispírito ficar grandão também? É só você pedir, os mentores vão atuar no seu perispírito e ele vai ficar gigantesco, o tamanho do edifício. Isso é conhecimento. Então, esse fluido vital ele é retirado e o espírito volta à aparência humana, à forma humana. Tá bom? Eu vou fazer um resumo porque nós vamos ter que falar disso outras vezes. Porque vocês perceberam que é um assunto extremamente importante e interessante. Tá bom? Agora nós vamos fechar com a seguinte questão. Por que que quando eu peço para tirar o fluido vital sai do cara? Essa vai ser boa. Nós não temos nem tempo para todo mundo falar. Quem souber, fala. Quando você fala, peço que seja retirado o fluido vital e dispensado no espaço. Por que que isso se dá? Por que que eu consigo tirar o fluido vital? Em todo o universo, o ser superior comanda o inferior. Por isso que a gente se sente tão bem de trabalhar para Jesus. Tá? No mundo espiritual é assim, conhecimento e inteligência. Não é assim? Só que o cara vem com muito conhecimento, com muita inteligência, mas ele é do mal. Como que eu consigo controlar a fala dele e ajudá-lo? Pela minha moralidade. A minha inteligência e conhecimento vai servir para falar com ele de assuntos que ele vai falar. Você conhece das coisas. Eu conheço. Mas como que eu consigo controlar ele e fazê-lo sucumbir por vontade própria, né, à verdade e despertar? Por moralidade. Que é o caso daquela cena que nós vimos lá no Divaldo, que aquele camarada doutrinador não tinha moral para falar com o espírito. Por isso que o espírito estava dobrando ele no meio. Tem que ter moral. É assim que você dobra o espírito. Numa boa, conversando com ele. Ele chega batendo na mesa. Primeiro que o médium não pode bater na mesa, mas vamos supor que ele batesse na mesa pelo médium. Depois tem que conversar com o médium porque não pode fazer isso. É ele que controla, tá? Você fala para ele, irmão, aqui ninguém bate na mesa, viu? E aqui você fala baixo. Você não vai gritar com ele, não vai brigar com ele e nem esculachar o cara. Você vai usar a sua moralidade para falar para ele parar de gritar. E vai falar com o médium também. O médium está incorporado, você fala, peço ajuda para que o médium controle o espírito. E o médium não consegue controlar o espírito por quê? Falta de conhecimento e muitas vezes com a moral mais ou menos. Tá?
Depois nós vamos falar muito mais por que a gente pede para o fluido ser retirado e ele é retirado. Não fica pensando que são os mentores que fazem isso, não, viu? É um conjunto. Tá? Quando você der uma ordem para um ser inferior, ele abaixa a cabeça. Só que é o seguinte, é inferioridade moral. Se você der uma ordem para um espírito e ele tiver superioridade moral a você, bom, primeiro que ele não estaria sendo doutrinado, né? Mas se ele tiver mais ou menos igual a você, você vai ficar uma briga. Você vai ficar brigando com ele briga com você, ele xinga, você xinga, e ninguém consegue fazer nada. Por isso que muitas vezes vocês vão ver que alguém tem que intervir, como aconteceu lá no filme. Falar, meu irmão, dá licença um pouquinho. Querido, é assim, assim, assim. O espírito foi doutrinado, se convenceu e foi embora. Por isso que você pega a doutrinação, que fica lá aquela discussão, o doutrinador com o espírito e não sai do lugar. O que eu faço? Eu não tenho problema nenhum de intervir. Eu vou lá e falo, dá licença, irmão. Deixa que eu falo com ele. Aí eu falo com ele. Porque o negócio não está se desenvolvendo. Tá bom? Tudo bem até aí? Nós temos que encerrar, porque tá no talo o bagulho aqui, tá? O tempo acabou. Esse é um assunto, como eu disse, muito interessante e importantíssimo. Jalene, fala comigo no particular lá, que eu te mando o que você precisar, porque você precisa desenvolver algumas coisas aí para poder perceber melhor as conversas, tá? E ajudar mais o povo lá, inclusive seu filho. Tá bom, obrigado. Tá bom, gente? Pessoal, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. A Sônia apareceu ali para falar boa noite. Oi, cheguei em casa. Boa noite. Ótimo, Boa noite. maravilha. Boa noite, Lília. Tudo bem? Tchau, Soninha. Tchau. Um beijo. Tchau, dona Inês. Tudo de bom aí. Tchau, dona Inês. Tchau, gente. Tchau, Boa Inês. noite. Semana para vocês. Tchau. Tchau, Cláudia. Tchau, Sandra. Tchau, Soninha, Jalene, Melhor Edson. que o teu filho. Tchau, Miriam. Tchau, Gru. Valene. Agraciado, boa viagem. Hein, de Tchau, Edson. Tchau, Marli. Tchau. Tchau, Gru. Tchau, Sandra. Deus e Jesus ampare vocês todos, viu? A nós todos. Obrigado, amém. Tchau, fiquem bem. Com Deus.